quem é que está disponível para fazer uma grande viagem, agora, simbolicamente, uma viagem para aí com uns 4, 5, 6 mil anos? Estão disponíveis para fazer? Vamos embora? Ok. Isto é pessoal que gosta de viajar. Eu chamei esta reflexão a grande substituição. E há algum tempo atrás houve uma pergunta, uma sondagem a várias figuras públicas na Alemanha, desde intelectuais, artistas, políticos, talvez, figuras públicas. E a pergunta era esta: senhor ou senhora, acham que os 10 mandamentos ainda hoje fazem sentido? A pergunta era só esta, e a resposta era sim ou não. Se os 10 mandamentos, ainda hoje, milhares de anos depois, ainda fazem sentido. O que é que vocês acham que eles disseram? A maior parte deles. Sim, não, sim, não. Bom, não gosto de vos deixar em suspense. Vocês, alguns já estão em suspense para saber quem é que é o presidente do vosso clube. Por isso eu vou dizer que a maioria respondeu sim. E eu no final vou explicar melhor porque é que eles disseram sim. Aliás, o melhor desta reflexão está no final. Eu tinha um professor no ciclo preparatório, aliás, já não sei se foi no ciclo preparatório, se foi no secundário, que era assim um bocadinho sádico. E então ele tinha um ponteiro, né, daqueles de madeira muito grandes, que era fininho na ponta e grosso em baixo. E então ele tinha gostava de se dedicar a um desporto que era dar com o ponteiro na cabeça dos alunos quando eles diziam alguma asneira. E ele dizia sempre, isto é como um frasco de xarope. O mais doce está sempre em baixo. De modo que se a asneira fosse um bocadinho má, era com a parte mais grossa que ele dava. Bom, eu quero dizer que o melhor está realmente no final desta reflexão. Então, sigam com atenção. Como? Não, o melhor no bom sentido. Já vocês vão ver. Então, Deus entregou a sua lei a Moisés. Uma lei que tinha 612 ou 13 normas. A lei de Moisés, a chamada lei de Moisés, que Deus deu lá no Monte Sinai. Mas, digamos, os 10 mandamentos reduzem, digamos assim, ou representam, digamos assim, o contexto dessa lei tão vasta. E é a sua base. E nela, Deus mostrava-se como alguém justo. Ele queria que, ao cumprir aquela lei, o seu povo, o povo de Israel, com quem tinha feito uma aliança a partir de Abraão e a sua descendência, o povo de Israel tivesse uma vida justa, correta, individual e coletiva, comunitária também. E através da sua lei, Deus revelou o seu caráter, que era contrário ao caráter dos deuses das nações. Eu já tenho dito aqui que os deuses na antiguidade, na religião primitiva, os deuses não tinham uma moral, não tinham um bom caráter. Ou seja, as pessoas, como não conseguiam controlar os fenómenos da natureza, os trovões, os relâmpagos, as secas, as inundações, aquelas coisas que aconteciam que eles não sabiam prever, não conseguiam controlar, transcendia-os, então eles atribuíam-se a poderes transcendentais, a deuses. E então havia deuses para muita coisa. Deuses para as coisas boas, deuses para as coisas más, etc. E isso foi andando até aos gregos e aos romanos e tudo isso, os seus deuses eram assim. Mas quando Deus se revela ao povo de Israel, revela-se como Deus único, verdadeiro, criador dos céus e da terra, criador de todas as coisas. E isto foi um choque muito grande. Foi um choque para aqueles tempos. Já há alguns tempos antes, no Antigo Egito, tinha havido um faraó que tinha tentado passar do politeísmo, dos muitos deuses, para um único Deus, o Deus mais importante que eles tinham, o Deus Ra. Então, só que não resultou. E não resultou porque havia muitos interesses. Ou seja, cada um dos deuses do Egito tinha os seus templos, os templos tinham as suas classes sacerdotais, tinham uma série de gente que trabalhava nos templos. E então, quando esse rei, o faraó, se lembrou de dizer, não, agora só há um Deus, é só o Ra, o Deus Ra, os outros não são deuses. Aquilo deu uma grande confusão, porque muita gente ficou desempregada. Então,
mais tarde voltaram outra vez ao politeísmo, aos muitos deuses. Então, são os hebreus o primeiro povo na história que entra no caminho do monoteísmo, do conceito de um Deus único, e que persiste ao longo da história. Porém, eu devo dizer que muitas pessoas, mesmo cristãos, pensam que o povo de Israel do Antigo Testamento, todo ele sempre creu num Deus único. Não é assim. Lamento, mas não é assim. Só depois do exílio, da vinda, do regresso do exílio da Babilónia, é que o povo judeu começou a ter o conceito mais a sério de um Deus único, porque atrás, nós lemos nas páginas do Antigo Testamento, vinha a rainha Jezabel, casou com o rei Acabe de Samaria, e trazia lá o culto ao Deus Baal, e depois vinham os sacerdotes, centenas de sacerdotes, para instalar o culto ao Deus Baal em Samaria. E vinha outro, e eles olhavam com inveja, de certa forma, para os povos cananitas ao redor, os seus deuses, e começavam a ir atrás desses deuses, e sem deixar completamente o Deus de Israel. Por isso é que os profetas falam muitas vezes em adultério espiritual do povo, porque eles diziam que tinham uma aliança com o seu Deus, o Deus de Abraão, mas depois andavam a fazer uma perninha com este Deus e com aquele Deus e com o outro. Então, que isto fique bem claro. Vamos então dar uma passagem pelos 10 mandamentos rapidamente, e eu vou propor uma tradução ou uma ressignificação de cada um deles. Primeiro mandamento. Vai aparecer aqui. Não terás outros deuses diante de mim. E eu traduzo desta forma: eu sou único e todo suficiente, por isso não necessitas de mais nada nem ninguém. Claro que isto era importante dizer, porque Deus sabia que o seu povo ia ser atraído por cultos a outras divindades, às divindades dos povos, às divindades das nações. Então ele quis pôr as coisas em ordem. O que é que isto tem a ver connosco hoje? Tem a ver porque há muitas pessoas que põem alguém no lugar de Deus. Quando nós colocamos alguma coisa ou pessoa no lugar de Deus, como o dinheiro, a fama, o poder, algumas pessoas ou até ideologias, nós estamos a transformar essas coisas ou pessoas em outros deuses. Isto afasta-nos da verdadeira fonte da vida e da liberdade. Amém? E quando colocamos Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, então aí podemos experimentar paz verdadeira, libertação do poder do pecado, bênçãos que fortalecem o nosso espírito e, acima de tudo, um relacionamento profundo e vivo com o nosso Criador. Amém? Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Vem mais ou menos na linha do primeiro mandamento, e a tradução que eu proponho é esta: em vez de fazeres imagens idealizadas de mim, respeitarás a dignidade de todos os seres humanos que transportam a minha imagem. Não é? Ninguém viu Deus. Como é que nós podemos imaginar Deus? Como é que nós podemos pintar Deus? Não é? Os muçulmanos têm alguma coisa para ensinar a alguns cristãos nesse aspecto. Eles não têm representações de Deus. Mesmo nas mesquitas eles têm apenas a sua escrita em árabe, estilizada, frases do Alcorão, creio eu, estilizada, mas não têm imagens, representações nenhumas. Porque, de facto, nós não podemos ver, ninguém viu Deus e nós não podemos saber como Deus é. Por outro lado, Deus é espírito. Deus não tem uma forma física, Deus é espírito. E, portanto, não pode ser representado como se fosse um ser humano. Não pode ser limitado a imagens e objetos. E quando nós o substituímos por qualquer coisa, caímos no engano e na escravidão espiritual. Eu nunca mais me esqueci quando inauguraram aquele grande templo em Fátima, que tem à entrada uma cruz com um Cristo crucificado, estilizado. Não tem propriamente uma cabeça, é assim uma coisa... é como se fosse um barrote, assim, uma coisa, assim, uma parte assim que faz de cabeça. E eu vi na televisão duas senhoras idosas olharem para aquilo. Eu não gosto nada deste Jesus. Nós estamos a brincar e a rir, mas as pessoas têm tendência para olhar para aquilo e dizer que aquilo é Deus. Não, não é. E Deus proíbe fazer tal coisa. Mas mais... Deus diz,
ou nós podemos compreender que muitas vezes as pessoas olham para Deus e não conseguem ver a imagem de Deus nas pessoas que estão à sua volta. A imagem de Deus está numa criança. A imagem de Deus está num doente. A imagem de Deus está numa pessoa portadora de deficiência. A imagem de Deus está num sem-abrigo. A imagem de Deus está num pobre. A imagem de Deus está numa pessoa da nossa família. A imagem de Deus está entre nós. Então as pessoas preferem ter uma imagem idealizada de Deus. E a imagem mais conhecida e mais famosa é aquela do velho de barbas brancas, um velhote de barbas brancas longas, a imagem de Deus. Ora bem, não é nada disso que se passa. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tradução. Leva Deus a sério e vive de acordo com a tua fé. Nos tempos bíblicos, o nome representava a pessoa, alguma característica da pessoa ou o caráter da pessoa. E tomar o nome de Deus em vão significa não o levar a sério. Não o levar a sério. Quem age assim perde a reverência por Deus e afasta o coração da verdade e endurece o seu coração. E por isso é que nós devemos falar de Deus com respeito e viver em coerência com a fé que nós professamos. Porque usar o nome de Deus em vão é dizer eu sou cristão, eu sou filho de Deus, e depois fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ora, isso é uma espécie de um curto-circuito espiritual que nós estamos a passar, a imagem que nós estamos a passar às outras pessoas à nossa volta é uma espécie de um curto-circuito espiritual. Ou seja, nós dizemos uma coisa e fazemos uma coisa que não conjuga com aquilo que nós dizemos. Então, isso não serve. Nós não estamos a levar Deus a sério. E se levarmos Deus a sério, devemos viver de acordo com a nossa fé. Quarto mandamento. Este é um bocadinho mais comprido. Lembra-te o dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Qual é a tradução que eu proponho? Não desprezes os teus limites, considerando-te um super-homem ou uma super-mulher que não és. No hebraico, a palavra sábado quer dizer dia de descanso. E o descanso na Bíblia está sempre associado à presença de Deus. Quem tem Jesus na sua vida encontra descanso para a sua alma. Amém, irmãos? Negligenciar este princípio, que nós precisamos também de descansar, não é apenas só trabalhar, negligenciar este princípio leva ao nosso desgaste físico, ao stress emocional e até ao afastamento da presença de Deus. Porque quem não tem tempo para ficar a sós com Deus, ou para estar na igreja com os seus irmãos na presença de Deus, não tem tempo para estar com Deus. E sem tempo para parar, para refletir e adorar a Deus, a nossa fé vai enfraquecer. É por isso que eu dou graças a Deus pelos meios de comunicação que hoje temos, porque eu sei que há pessoas que estão fora. Nós temos aqui 2 irmãos que trabalham nos transportes internacionais, são camionistas, mas eles quando estão fora sempre podem, eles veem o culto, veem o nosso culto, não é? Porque não podem estar aqui, eles gostariam de estar aqui. O nosso irmão Chipenda, quando estava lá no Egito, também via o nosso culto, ele gostaria de estar aqui, e quando ele podia cá vir, ele fazia questão de estar presente, porque é importante nós estarmos na presença de Deus, porque a nossa fé fica fortalecida ao ouvir aquilo que Deus diz, ao ouvir como Deus se manifesta, ao ouvir, a sentir a forma como Deus quer falar à nossa vida. E é por isso que é importante reservar um dia de semana para descansarmos, para descansarmos e dedicarmos a Deus. Ao domingo nós temos este hábito. Eu sei que há irmãos que trabalham em shoppings, em lugares onde que trabalham por turnos, outros que não podem estar ao domingo. Ainda hoje, ontem o irmão Dionísio me mandou uma mensagem a dizer: pastor, olha, eu amanhã não posso, estou a trabalhar desde as 8 até às 4 da tarde. Pronto, não pode estar, mas tirando isso, ele está sempre aqui. Então, é importante nós termos este tempo e, sobretudo,
pensarmos que nós não somos super-homens. Nós precisamos de descansar, precisamos ter tempo com a nossa família, precisamos ter tempo com Deus. 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tradução. Se queres viver, ama os teus filhos e respeita os teus pais. Respeitar a família é o primeiro mandamento que tem associado uma promessa de vida longa. É que os pais, tal como as pessoas mais velhas, nem sempre têm razão. Nem sempre têm razão. Mas sempre merecem respeito. E desobedecer este mandamento cria relacionamentos familiares destruídos, afastamento de Deus, porque Deus valoriza a honra como o princípio de vida. Por isso é que ele associa vida longa a honrar os pais, porque ele valoriza a honra. Eu sei que nós vivemos numa sociedade onde a honra parece que já não conta para nada. Nós ouvimos falar de corrupção por todo lado, nós ouvimos as coisas mais incríveis, não vemos as pessoas... Às vezes quando morre um homem honrado, um homem que deixou um bom perfume atrás de si, digamos assim, ainda há dias faleceu o Dr. Laborinho Lúcio, eu conheci-o pessoalmente, era um homem simples, a Filipa entrevistou, tem a mesma opinião, um homem simples, um homem humilde, um homem fantástico, toda a gente diz bem daquele homem. E parece que é uma exceção no mundo, na sociedade em que estamos a viver. Então, é muito importante nós compreendermos isto. Honrar os pais, seja os pais na carne, seja os pais espirituais, envolve gratidão e reconhecimento pelo seu papel na nossa vida. E isso traduz-se em paz para nós, harmonia e bênção de Deus. 6º mandamento, não matarás. E eu traduzo, eu sou a fonte da vida e tu não. Deus é a fonte da vida. Vocês ouviram com certeza a notícia horrível do assassínio de um rapaz com 14 anos que matou a mãe. Deu-lhe um tiro e matou-a. Aqui em Portugal, há dias. Porquê? Porque a mãe estava a insistir com ele por causa da escola, era exigente com as questões da escola, etc., com os deveres, e ele não faz mais nada, matou a mãe. E portanto é assim que nós estamos. Isto levava-nos muito longe, enfim, mas o assassínio começa com ódio e raiva no nosso coração. E quando no nosso coração nós temos ódio por alguém, já estamos a matar essa pessoa. É isso que a Bíblia ensina. Não é? Já estamos a cometer assassínio no nosso coração contra aquela pessoa. Por isso, se alguém tem uma raiz de amargura, uma pequena raiz de amargura no seu coração contra alguém, é bom que trate disso. E tratar disso é chegar lá e arrancá-la pela raiz mesmo, arrancá-la completamente. Porque se você der lugar no seu coração a ódio, seja a quem quer que seja, por qualquer razão que seja, você está a destruir-se a si mesmo. Esse não é o caminho. Nós não somos chamados para isso. E no nosso coração, as coisas procedem do nosso coração. Nós precisamos controlar os nossos sentimentos. Nós precisamos perdoar, promover a paz nas nossas relações, vivendo com uma consciência limpa, fortalecendo laços de amor. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo, que veio para nos dar vida. Ele é o Senhor da vida, a fonte da vida. E eu não, e tu não. Amém? 7º mandamento, não adulterarás. Tradução, eu sou fiel, diz Deus. Deus sempre foi fiel à aliança que fez com o povo de Israel. Posso ouvir um amém? Sempre foi fiel. Israel quase nunca foi fiel para com Deus. É por isso que Israel, as pessoas fazem muita confusão entre Israel, o Israel de hoje e o Israel daquele tempo. Israel rasgou o pacto com Deus. Portanto, não tem direito a nada. Mas o que Deus está a dizer é: eu sou fiel. E o adultério também pode acontecer no coração. Se nós, no nosso coração, adulterarmos ou desejarmos uma mulher alheia, já cometemos adultério, diz a Bíblia, isso traz destruição. Pelo contrário, quando nós obedecemos este mandamento, proteger o nosso coração, então temos relacionamento saudável, protegido, harmonioso. Um relacionamento que reflete um compromisso de vida e de honra que Deus deseja para os nossos vínculos mais íntimos. 8º mandamento, não furtarás. Tradução, não viverás à custa dos outros, porque eu sou a tua porção. Amém?
Roubar não é apenas subtrair os bens de alguém, é também não pagar o salário devido ou pedir emprestado sem devolver. Quem furta comete injustiça, causa prejuízo e destrói a confiança. Pelo contrário, quando nós vivemos a integridade, conquistamos o respeito, promovemos a justiça e refletimos o caráter de Deus. 9º mandamento. Calma, está quase a chegar ao fim. 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tradução. Eu sou a verdade, por isso serás justo com todos. Se mentir já é mau, mentir para prejudicar alguém é duplamente mau. Ainda é pior. A honestidade e o amor ao próximo são essenciais para uma vida abençoada por Deus. Dar um falso testemunho, falar falsamente de alguém, destrói reputações, gera conflitos, quebra confiança entre as pessoas. Mas quando nós falamos a verdade, nós fortalecemos as relações, vivemos a integridade, desfrutamos a paz que vem da honestidade. Quem é honesto sente paz. Amém? Quem é honesto sente paz. Vocês nunca ouviram testemunhos de pessoas que cometeram um crime há não sei quantos anos e carregaram sempre aquele fardo, até que um dia tiveram a oportunidade de confessar. E quando confessaram, isto há vários casos idênticos que estão documentados, que dizem exatamente todos o mesmo. Quando eles, no momento em que eles confessaram o seu crime, que ninguém sabia, sentiram um alívio. Amém? Porque no fundo nós sabemos quando fazemos mal. Porquê é que vocês acham que a Igreja Católica tem aquele instituto que é a confissão? Que as pessoas vão confessar ao padre, enfim, as asneiras que fizeram, os pecados que fizeram. Porquê é que vocês acham que isso funciona? Porque o padre diz assim, ok, eu te perdoo o filho, mas olha, vai agora, faz esta penitência, estes Ave Marias e Paz Nossa. E a pessoa sente-se, porquê? A pessoa sente-se bem porque confessou, tirou aquilo dentro dela. Quando nós fazemos mal, que cometemos um crime ou fazemos alguma coisa errado contra alguém, aquilo fica lá dentro, e enquanto aquilo não vem cá para fora, nós não temos paz. Por isso, ter um relacionamento, falar com honestidade é alguma coisa que reflete o caráter amoroso e justo de Deus. 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E a tradução é, vive com aquilo que Deus traz à tua mão. As pessoas que gostam de falar mal da Bíblia e das coisas de Deus dizem, estou a comparar a mulher com o jumento e com o boi e com o escravo e não sei o quê. Mas se nós compreendermos o contexto social, percebemos o que é que se quer dizer aqui, não é? Vive com aquilo que Deus traz à tua mão. Cobiçar é querer ter algo que outra pessoa tem, tirando daquela pessoa. E, portanto, a cobiça é fruto da insatisfação. Sabe que o apóstolo Paulo diz, eu já habituei-me a viver com aquilo, com o muito e com o pouco. Ou seja, ele adaptou-se às circunstâncias. Amém? Nós temos que nos adaptar às nossas circunstâncias. Podemos e temos todo o direito e talvez até o dever de lutar por ter melhores condições. Mas nem sempre a vida corre como nós gostaríamos. Então nós temos que lidar, aprender a viver com aquilo que temos. Quem não consegue viver com aquilo que tem, está a subtrair a alguém alguma coisa. E isso, essa cobiça por querer aquilo que os outros têm, leva à inveja, ao ódio, ao egoísmo e a conflitos. Uma vida equilibrada, com alegria e serenidade, é aquilo que Deus espera de nós. E se reflete também a confiança que nós temos na provisão e no cuidado do nosso Deus. Por isso eu disse na tradução deste mandamento, vive com aquilo que Deus traz à tua mão. E agora duas perguntas que eu quero deixar no ar. Primeiro, será que Jesus cumpriu os 10 mandamentos? Segunda pergunta, será que os cristãos devem seguir hoje os 10 mandamentos? Quanto à primeira, claro que Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Ele era judeu e ele, está nas Escrituras, não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Tem um porém. Como dizem os nossos amigos brasileiros, tem um porém. Apesar de tudo, ele cumpriu, mas deu-lhe um outro significado. Deu-lhe um outro sentido.
centrou-a no seu sentido original. Vocês lembram-se quando Jesus e os discípulos, num dia de sábado, andavam lá pelo campo e passaram por um campo, tinham as espigas, eles tinham fome e foram às espigas e comeram. E alguém ficou muito ofendido porque era dia de sábado. E isso era considerado trabalho. E Jesus defendeu e disse, não, mas eles tinham fome, era mais importante comerem. Vocês nunca ouviram que Davi, numa certa circunstância, entrou na casa do Senhor e comeu dos pães da proposição, que era destinado aos sacerdotes? Há necessidades que são mais profundas do que uma mera formalidade religiosa. E há pessoas a matar outras por uma mera formalidade religiosa, uma má interpretação, supostamente, sem olhar para o fundo da questão. Jesus, a pessoa em si, era o centro do seu ministério. Amém? Não era a lei, o centro do ministério de Jesus não era a lei, não eram os preceitos da lei, não era se parecia mal ou se parecia bem, era a pessoa. A pessoa tem necessidade, o homem tem a mão errada, hoje é sábado, não faz mal, eu vou curá-lo. E por causa disso, os religiosos tentaram matar Jesus logo a seguir. Porque Jesus tinha feito o bem, tinha curado uma pessoa. Mas foi no dia de sábado. Mas o que é que Deus quereria? O que é que daria mais prazer a Deus? Era ver aquele homem curado? Ou que continuar a ver aquele homem doente porque era sábado? Não. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então, Jesus cumpriu a lei, mas ele deu-lhe um outro significado. Segunda pergunta, será que os cristãos devem seguir os 10 mandamentos? Não. Deus deu a sua lei, incluindo os 10 mandamentos, exclusivamente, diretamente à antiga nação de Israel. Os cristãos não estão na obrigação de seguir a lei de Moisés. Até mesmo aqueles que se converteram à fé cristã, no primeiro século, na igreja primitiva, foram desobrigados a cumprir os preceitos da lei. Agora eram cristãos, não precisavam disso. Agora vão surgir aqui 2 versículos, um deles, em primeiro, que fala sobre isto, sermos libertados da lei. Libertados da lei. Mas agora temos, em Romanos diz, mas agora tendo sido libertados da lei, diga comigo, libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, então nós somos libertados da lei. Então a lei era uma opressão. A lei deixem-me só, ninguém nos ouve, deixem-me contar um segredo. A lei não foi dada, quando Deus enviou a lei a Moisés, não foi com o intuito que o povo cumprisse a lei toda. Até porque quem falhava num ponto da lei, falhava em toda a lei, está escrito. Então para que é que Deus deu a lei? Simples. A lei foi dada como um espelho. Foi para que o povo percebesse, entendesse, que pelos seus méritos, pelas suas competências, pelas suas capacidades, pela sua vontade, não eram capazes de cumprir a lei de uma ponta à outra. E precisavam de alguma coisa mais. E é por isso, nesse sentido, que a lei é uma opressão. Então Deus libertou-nos da lei. Mas há outro versículo ainda mais forte, lá em Gálatas, que diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não era só uma opressão, era uma maldição. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E finalmente chegamos aqui à razão de ser do título da nossa mensagem, a grande substituição. Jesus ensinou que toda a lei de Moisés, todos aqueles 612 ou 13 normas, incluindo os 10 mandamentos, se resume a 2 mandamentos fundamentais. Vai aparecer ali. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus resumiu a lei que tinha sido dada ao antigo Israel, resumiu a lei para todos, não apenas os que vinham de origem judaica, mas gentia, também para todos os povos,
resumiu a 2 mandamentos. E, portanto, nesta fase da revelação de Deus, Deus foi-se revelando aos poucos ao longo da história, cada vez mais. E aqui revela-se um pouco mais. E nesta fase da revelação de Deus, Deus substitui a lei de Moisés e os 10 mandamentos pela aquilo que é chamada a lei de Cristo, ou lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou lei perfeita da liberdade. O que é que isso significa? Mais versículos. Hoje vão levar uma tareia de Bíblia. Quase sempre levam, não é? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Vem a seguir. E assim cumprireis a lei de Cristo. Não, já passou. Isso já está na... Vai, isso. Está bom. As vinham lá atrasados na viagem. Veio na última carruagem. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é levar as cargas uns dos outros. A lei de Cristo é não pensar apenas em si próprio, mas pensar nos outros. Porquê? Porque a imagem de Deus está em mim, mas está também nos outros. Porquê? Porque Jesus morreu por mim e morreu pelos outros. Porquê? Porque Deus ama-me a mim e ama aos outros também. Segundo versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Isto é outro nome para uma mesma coisa. Lei de Cristo, lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E finalmente, um terceiro versículo ainda, lá em Tiago, que diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, diga comigo, lei perfeita da liberdade, isso, e nela persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Vamos chegar em pé. E aqui estamos a chegar ao final do frasco do como é que se chama? Do xarope, onde tem o açúcar lá no fundo. A lei perfeita da liberdade, ou lei de Cristo, ou lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, afinal é a lei do amor. Porque Deus é amor. E agora podemos compreender porque é que os inquiridos na Alemanha, que eu falei no início, consideraram, em geral, que os 10 mandamentos ainda faziam sentido hoje, ainda hoje eram importantes. Porque eles revelam o caráter de Deus. E porque muitas dessas orientações estão também traduzidas no Novo Testamento. Mas, por outras palavras, aquilo que prevalece é a lei do amor, porque Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Essa lei é aquela que não precisa de um papel escrito com regras. Porque quem ama, quem quer bem, abençoa e não faz mal aos outros. Eu não preciso de um papel a dizer, eu não posso dar uma canelada, chegar ali ao pé do pastor Nuno e dar-lhe uma canelada, sem mais nem quê. Porquê é que eu hei de ter uma regra escrita a dizer isso? É estúpido, não faz sentido. Se calhar nós dizemos a uma criancinha pequena coisas desse género. Olha, quando passar a vizinha, não sejas mal criado para ela. Olha, mas quando ele cresce, não é? Ele compreende que não é um comportamento social normal. Que ele não pode fazer isso, não deve fazer isso. Então vamos crescer. Amém? A revelação de Deus, num estágio muito mais avançado, é esta. É a lei do amor. Quem ama, quem quer bem, abençoa e não faz mal aos outros. Quer o bem dos outros. Amém? Se a palavra de Deus, Jesus ensinou que nós devíamos até amar os nossos inimigos, não apenas amar o próximo, mas amar até os nossos inimigos,
Veja bem, e eu sei que isto é uma coisa sobrenatural. Isto tem um fundo espiritual. Há dias estava a ouvir um vídeo de um filósofo brasileiro muito conhecido, que aliás eu aprecio bastante, mas ele é ateu e ele tem dificuldade em compreender essa coisa do amor. Ele dizia, e tal, a religião cristã fala, a fé cristã fala do amor ao próximo, mas eu acho que é muito difícil amar o próximo. Devemos respeitar o próximo. Ele não entende o que é a fé, porque ele não tem a luz do Evangelho. Mas nós somos chamados a amar. Amar não quer dizer gostar. Eu gosto mais de determinadas pessoas do que de outras, porque gosto mais da maneira de falar de uns do que de outros, gosto mais da postura de uns do que de outros, acho que uns são mais simpáticos do que outros, gosto mais de conversar com uns do que com outros. Isso é normal, é das relações humanas. Mas aquilo que nós somos chamados não é gostar das pessoas, é amá-las com o amor de Jesus. E esse amor não é uma coisa que procede do nosso coração, mas que é depositada em nós, diz a palavra, para nós transmitirmos aos outros. Transmitir o amor de Cristo no nosso coração. E é isso que me permite amar uma pessoa que me fez mal. É isso que me permite ser capaz de amar alguém que eu sei que anda a falar mal de mim, ou que já me fez mal no passado. É isso que me ajuda, porque é o amor de Cristo que está em mim. E se o amor de Cristo está em mim, eu só tenho que abrir as comportas e deixar que Ele passe para aqueles que estão à nossa volta. Não é porque não ama a pessoa porque ela merece. Jesus não disse amar porque eles merecem, a quem merece. Não diz isso. Isso é humano, isso é a nossa humanidade que diz, não merece. Amém? Mas para isso é preciso ter Jesus no coração. É preciso alguma coisa espiritual. É preciso uma dinâmica espiritual para compreender tal coisa. E apesar de tudo, muitas vezes nós falhamos e passamos ao lado daquilo que Jesus quer. Mas esta é a sociedade de seguidores que Jesus preconizou à igreja. Um povo que se ama, que ama uns aos outros. E que possa ser como o testemunho nos primeiros tempos dos primeiros cristãos, que as pessoas de fora diziam, olhem como eles se amam. Este era o testemunho. Este era aquilo que fazia a diferença. Não é a doutrina que faz a diferença. Há pessoas que são extremamente obsessivas com a doutrina e com práticas e que se faz assim ou se faz assado ou desta maneira ou daquela. Há igrejas divididas no mundo que se dividiram porque o líquido da ceia, uns acham que tem que ser vinho, outros acham que tem que ser sumo de uva. Há igrejas divididas no mundo porque acham que o pão da ceia tem que ser pão asmo, pão sem fermento, e outros acham que não. Então, mas isto é razão para as pessoas se dividirem? É estúpido. É a nossa humanidade a funcionar. É a nossa carne a falar. Mas quando damos lugar ao Espírito de Deus, aí há liberdade. Quando damos lugar ao Espírito de Deus, aí nós podemos perceber que o amor que Cristo coloca no nosso coração pode ser canalizado para aqueles que estão à nossa volta. Não é um mérito nosso, é um mérito de Cristo. É Cristo habitando em nós. É o Espírito Santo guiando a nossa vida. É o Espírito de verdade que nos conduz em toda a verdade. Vamos fechar os nossos olhos. Eu gostaria que aquelas pessoas, eventualmente sejam entre nós, que não sabem muito das coisas de Deus, da Bíblia, e talvez tenham até uma ideia negativa da fé, talvez até tenham razão para a ter, devido a comportamentos de A ou de B. Mas eu queria dizer que este é o Evangelho de Cristo. É isto que importa. Não importam as doutrinas de homens, não importa uma estrutura, uma construção, as construções humanas que se fazem. Importa, ao fim e ao cabo, a lei do amor. Nós seremos conhecidos pela lei do amor. E é isso que pode fazer a diferença. E é isso que tem que fazer a diferença. Que as pessoas conheçam esta igreja como uma igreja amorosa. Uma igreja que prega e pratica o amor de Jesus. Uma igreja que está disposta a abençoar,
cuja vocação é abençoar. Quem quer que seja. No nosso trabalho social nós abençoamos as pessoas. Não perguntamos qual é a religião delas. Nem perguntamos se creem em alguma coisa ou se são ateus. Não perguntamos. Nós abençoamos. Porque a nossa vocação é abençoar. Foi isso que Jesus fez e nós queremos ser parecidos com Ele. Queremos ser seus imitadores. E por isso nós compreendemos esta grande substituição que foi tirar uma lei muito complexa e com muitas normas, com muitos itens e reduzi-la a 2 mandamentos tão simples, mas que fazem toda a diferença, como Jesus fez. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque pela tua graça nós hoje somos chamados a uma nova lei, a lei do amor, e não já a estarmos debaixo da maldição da lei, a estarmos oprimidos por uma lei, Senhor, que dominava todos os nossos passos, Senhor, e nos tratava como crianças espirituais. Mas agora somos chamados a nova revelação, somos chamados, Senhor, a dar lugar a Ti no nosso coração, Senhor, ou Deus, ao Espírito Santo no nosso coração, para podermos agir, Senhor, com os olhos postos em Jesus, Senhor. Agir à nossa volta, reconhecendo o Teu reflexo, a Tua imagem naqueles que estão à nossa volta, especialmente os que estão em sofrimento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter um novo olhar, a ungir os nossos olhos com colírio para podermos ver como Jesus via, como Jesus vê e como via quando andava na terra e como vê ainda hoje, Senhor, o povo à nossa volta, Senhor, e para que possamos verdadeiramente fazer a diferença, em nome de Jesus, assim oramos. Amém, 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 aleluia. Para terminar, eu gostaria que nós pudéssemos saudar uns aos outros. Há uma irmã que veio ter, que trabalha na área da saúde, veio ter comigo há dias e disse: olha, pastor, é assim, ainda agora tive uma colega minha que teve muito mal com o Covid. Portanto, agora vem o tempo mais frio e o vírus da Covid anda aí, das gripes e tudo. Portanto, quando nós dizemos aqui, dê um abraço, eu não sei o quê, você está livre para dar ou não dar, ou aceitar ou não. Há outras maneiras de nós nos saudarmos. Portanto, não precisa dar um abraço e um beijinho e eventualmente estar a transmitir algum vírus. Se alguém não se sente confortável com isso, pode saudar de outra maneira, mas vamos saudar uns aos outros antes de sair. E Deus vos abençoe uma semana na sua graça. Amém.